Bom, eu fiquei surpreso quando vi o programa e vi que eu estava anunciado como debatedor da apresentação do Observatório e do Centro de Documentação. O comentário que eu teria que fazer é simplesmente elogiar de uma maneira enfática a admiração que eu tenho pela rapidez com que vocês deram conta de uma missão que eu creio que normalmente levaria muito mais tempo, né? Eu fiz essa brincadeira da Guadalupe porque nós levamos o grupo a São Paulo para ter um contato com a equipe, né, da carpintaria do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. E é preciso contar uma historiazinha, o que é este observatório, por que eu estou metido nele e do que é que ele trata. E por que é que, de repente, eu me insinuei nisto. Quando saíram as propostas de fazer os diversos projetos, entendeu-se que Lígia Bahia seria uma espécie de coordenador em nome da direção da Abrasco para estruturar eu não sabia que eram 15, ontem o Luiz Eugênio disse que eram 15, e pediram palpites, né, em cada um deles. Eu acabei dando palpite em alguns e nos insinuamos. Aí na verdade, tendo voltado para São Paulo, a Luísa Raimann, diretora do Instituto de Saúde, que está aqui no plenário, teve a cortesia de me oferecer uma sala que é o meu reduto, né, na atualidade, onde eu passo a maior parte do meu tempo. E, portanto, ao ver os diversos projetos, dialogando com a Luísa, o Instituto de Saúde, através dela e de outras pessoas, se aproximou da Ana Luísa, do projeto de Ana Luísa. Eu dei alguns pitacos nos projetos do Gastão. O Áquilas ia fazer um, que acabou, eu acho que não saindo, também dei um pitaco, e me ofereci para colaborar no projeto da Lígia, né? Porque eu acredito que o complexo, né, produtivo ou econômico industrial da saúde exige nesse momento uma reflexão conceitual para que as pessoas não confundam categorias de análise com ontologias duras, não é? Mas enfim. E aí, ao espiar o eixo 3, não é? Ao espiar o eixo 3, primeiro vi que o apresentador era Jair Nilson, já era uma... E aí, dando uma espiada, não é? Bom, a Bela me mandou o projeto inteiro, eu dei uma espiada e verifiquei que tinha observatório, e eu estava na USP associado a um observatório. Mas mais do que isto, e muito mais do que isto, é que eu emprego e utilizo com muita frequência os textos do OSG, Observatório Italiano sulla Salute Globale, não é? Dos quais uma das lideranças é o nosso velho Giovanni Berlinguer, não é? Que andou tanto tempo por aqui, que nós temos como um dos ilustres precursores, não é? Com Carlo Gentili de Mello, enfim, de todo o nosso movimento da reforma sanitária brasileira. E eu tenho especialmente um texto que eles produziram, de Alma Ata ao Fundo Global, 2 pontos. Eu traduzo o que vem depois de 2 pontos, como a OMS se ferrou. Eu digo uma palavra mais forte, né? Mas em família, né? De Alma Ata ao Fundo Global, 2 pontos, como a OMS se ferrou no século passado, né? Mostrando como ela perdeu substância
e as fundações Gates, Rockefeller, o Banco Mundial e o Diabo a 4 acabaram invadindo o nosso campo, não é, de uma maneira. Então e um outro texto que é parecido com este, dois, não é? Um do Sakelárides, não é, que ele tem de Alma Harry, é um livro do Sakelárides, o português, né, que andou por aqui, que já faz algum tempo. Alma é Alma Ata, Harry é o Harry Potter, né? Mas enfim, em que ele faz um trabalho importante sobre, um capítulo importante sobre o Halfdan Mahler, que era o diretor da OMS quando, em 78, se fez a reunião de Alma Ata. Com o seguinte complemento: quando se celebrou, acho que eram 30 anos de Alma Ata, 30 ou 25? 30, acho que era. A celebração foi feita em Brasília, 25, né? A celebração foi feita em Brasília e veio o Halfdan Mahler. Os outros oradores eram o Odorico, nosso Odorico, né? Uma africana que falava em nome dos sanitaristas da África, e o Juan Gervas, o espanhol, que falava em nome dos sanitaristas europeus. E duas coisas: eu capturei o Juan Gervas e ele nos permitiu publicar inúmeros textos inéditos dele sobre atenção primária forte, e o Halfdan Mahler, ao passar, voltando para a Europa, ele parou no Rio, e Nízia, que hoje é vice-presidente, na época creio que era diretora da Casa de Oswaldo Cruz, eu próprio, mais umas 5 ou 6 pessoas, fizemos uma entrevista gravada com o Halfdan Mahler, e que está inédita e que... Então eu sempre tive um pouco a ideia de empregar estas coisas, né, que eu mencionei, para fazer alguma coisa ligado ao Observatório de Inovação e Competitividade da USP, em São Paulo, não é? Onde eu estava frequentando semanalmente. Toda semana tinha um seminário. Eu ofereci vários seminários sobre o modelo Fiocruz de inovação. Foi a primeira vez que se conseguiu fazer com que eles encarassem, não é, a nossa área como uma área com um modelo próprio de inovação. E o Canal Saúde, né, da Fiocruz, Rio de Janeiro, onde praticamente todos nós sempre tivemos uma perspectiva de... Então eu tinha preparado, com a concordância da Nízia e com a concordância da direção do Observatório, do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP, através do Observatório de Inovação e Competitividade, eu tinha preparado uma série de seminários que seriam passados simultaneamente pelo Canal Saúde e pela Rede USP, não é? E eventualmente por alguns outros. E o primeiro seminário seria pilotado por mim ou pela Nízia com o Marcos Cueto, que é um peruano que trabalha hoje, que estava como pós-doc na Casa de Oswaldo Cruz, e agora fez o concurso na Fiocruz e é um pesquisador sênior da Casa de Oswaldo Cruz. Por quê? Por conta do texto dele de atenção primária e atenção primária seletiva, que é mais ou menos coincidente com o do Observatório Italiano de Saúde Global, de Alma Ata, etc, etc, etc. Então eu estava negociando isto com Nízia, né? Envolvendo, claro, Arlindo Fábio Gomes de Souza, né, do Canal Saúde, pensando em alguns nomes, Jair Nilson, Zé Noronha, estão no projeto original que eu apresentei para a Nízia, que era para fazer uma série de seminários, né, ou no Canal Saúde no Rio, ou no Observatório de Inovação da USP, mas sempre transmitidos ao vivo, simultaneamente pelos dois.
que era para fazer um negócio chamado Caminho Brasileiro da Deturpação da Atenção Primária em Saúde, não é? Fazendo o cotejo, não é, das ideias de Alma Ata ao Fundo Global e do Marcos Cueto com o que aconteceu aqui, não é? E o que aconteceu aqui tem um elemento central, que é a história da Comissão Nacional, CNRS, Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que intermediou o que nós tínhamos aprovado na 8ª Conferência para a Assembleia Nacional Constituinte e com a penetração do setor privado que tinha, enfim, que era para fazer isso. Quando eu vi o projeto de vocês, eu falei, pô, é por aqui. Em vez de fazer isto, não é, como uma proposta pontual de Canal Saúde, Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, já que tinha o observatório aqui, eu falei, bom, isso poderia dar um pouco o tom de uma das linhas, que não seria a única. Agora eu vi que, evidentemente, tem uma proposta muito mais ambiciosa e abrangente, que eu elogio, acho que é fantástico e que me anima a saber que isto realmente vai dar certo. E eu possivelmente, já vou me candidatar a contribuir, pelo menos, com esta ideia de fazer mesmo, né, aquela proposta de esta sequência. Eram 3, mas eu tenho a impressão que vai ter que ser ampliado, nós vamos ter que discutir isso, evidentemente, vai ter que ser ampliado. E aí fazer aquilo que se faz no Canal Saúde e que se faz no Observatório de Inovação e que se faz no Instituto de Estudos Avançados como um todo. Tem uma videoteca onde os seminários, o Observatório de Inovação e Competitividade fazia um seminário toda semana, toda terça-feira, terça ou segunda, sempre num horário de 11h30 até a 13h, levava um expositor e debate ao vivo, né? E depois ficava ancorado. Para quem tiver curiosidade, é só OIC, Observatório de Inovação e Competitividade, IEA USP, entra, videoteca. Se colocarem lá Engenharia Data, vão ver as coisas em que eu estou metido na atualidade. Também por uma razão episódica. O atual reitor da USP, o Marco Antônio Zago, era presidente do CNPq quando fez os INCTs, né? Aqui há vários, né? Enfim, eu pertenço a um no Rio de Janeiro com o Carlos Morel, aqui o Instituto, né? O ISC tem... quando ele saiu da presidência do CNPq, voltou para São Paulo, ele era pró-reitor de pesquisa da USP. Então ele fez um INCT próprio, que se chama NAP, Núcleos de Apoio à Pesquisa, que também são competitivos, competiram 140 mais ou menos, foram aprovados uns 40 e poucos, e como eu estava metido no observatório, eu voltei para São Paulo, vi um negócio chamado Observatório de Inovação, eu estava fazendo o projeto de inovação em saúde na Fiocruz, falei, é aqui que eu vou me... E acabei me associando a eles neste NAP, que se chama Engenharia Data. Porque veio o seguinte, é uma lógica como a nossa que você acabou de projetar. Lá é o seguinte, bom, primeiro que quem criou este observatório de inovação foi o Glauco Arbix, que é hoje presidente da FINEP, mas que foi presidente do IPEA, não é? E o segundo dele é o Mário Salerno, que era no IPEA um dos diretores, não é, da gestão do Glauco Arbix, governo Lula, e que depois foi para a FINEP. Então, esse observatório, ele é ligado à área de engenharia na seguinte proposta. Ele na realidade, ele tem uma proposta, inovação e competitividade. Quer dizer, para melhorar a nossa competitividade, visando ao nosso desenvolvimento, eu tenho que produzir engenheiros melhores e que eles não abandonem os cursos e, portanto, não é uma coisa só ligada à Escola Politécnica, não é, da USP, que é a Escola de Engenharia. É uma proposta realmente muito mais abrangente e ambiciosa, como a nossa.
Não é? Nós não estamos simplesmente, por estarmos ancorados no uísque, nós não estamos simplesmente preocupados com a produção de mestres e doutores, não é? E alunos de graduação para desenvolver. É muito mais ambicioso, como lá é muito mais ambicioso. Eu quero o desenvolvimento do país. O curioso é que eles dizem na abertura, quando vocês abrirem a página, a home do Observatório de Inovação e Competitividade, eles dizem, como o próprio nome indica, observatório é para olhar ao longe. E explicam o que eles entendem por olhar ao longe, não é? Sendo ancorados num grupo de ciências sociais, né? O sociólogo Glauco Arbix, e de engenharia de produção, né? O engenheiro de produção Mário Salerno, não é? Mas incorporando, entre outros, está lá entre os diretores do Engenharia Data, um professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Departamento de Medicina Social, que não sabe ao certo porque que está metido ali, mas que tem feito uma série de coisas da nossa área. Eu levei a Cláudia Chamas para discutir a história do patenteamento, né? Levei o presidente da Fiocruz para dizer qual é o modelo Fiocruz de inovação e por aí vai. Bueno, eu prevejo que bom, e aí, na hora que eu apresentei isso, evidentemente passei a circular no âmbito, na esfera do uísque, e quando perceberam que eu estava associado a um observatório, não é, numa universidade que não é das menos relevantes do país, não é, que a gente poderia, e eles imediatamente acolheram a minha proposta de receber o grupo, não é? E eu ainda agora na semana passada disse que vinha para esta reunião, de novo me disseram, continuamos dispostos a estar associados e consideramos que tudo que for necessário se dará apoio ao desenvolvimento. Então, eu sei lá, eu só tenho elogios para fazer com a presteza com que o grupo, não é, desenvolveu essa apresentação. Eles elogiaram a apresentação do Engenharia Data. Eu não tenho um elogio tão grande quanto a Guadalupe fez, né? Eu acho que ele não é tão amistosa, mas enfim, espero que a de vocês venha a ser mais amistosa. Então, eu peguei essas várias coisas, as minhas anotações, elas foram, como eu já falei, né? O observatório da USP diz que, como o nome indica, observatório quer dizer olhar ao longe, não é? E depois diz que tem como propósito fundamental, não é, direito de todos, não é? Com equidade, com universalidade, com integralidade, não é? E com um serviço público, como nós dizemos. Eles dizem que o importante é o desenvolvimento do país, através da competitividade. E eles estão associados, aí eu não sei se nós vamos nos associar da forma que eles se associam a agências do governo. Eles têm um forte apoio do IPEA, tem um forte apoio do CGEE, enfim. Eu não sei se no nosso caso isso vai ser uma questão a ser discutida, se nós vamos à semelhança daquele observatório. Bom, eu só tenho, eu vou colocar para quem quiser se pronunciar, eu só tenho elogios e tenho uma expectativa muito simpática em relação ao coordenador geral, a coordenadora. Quem vai trabalhar na realidade é ela, não é? E vou reapresentar agora, quando houver a oportunidade, aquele projeto agora, porque a Nízia, que é atualmente vice-presidente da Fiocruz,
está sabendo, inclusive, que eu estou aqui hoje, né? E que eu estou reiterando que a gente, de fato... Aí agora, evidentemente, associado, é claro, nós vamos ter que rever isso tudo. Se vocês tiverem condições, eu creio que tem, de colocar ao vivo, né? A semelhança do Canal Saúde e do Observatório da USP, colocar ao vivo e ancorar numa videoteca. Bom, enfim. Parabéns, parabéns, eu acho que nós temos um futuro brilhante pela frente. É um observatório, como diz o da USP, é para olhar bem longe. Hein? Quem quer se pronunciar? Não, eu quero mais uma vez agradecer a equipe que elaborou esse trabalho, quer dizer, eu acho que foram de uma competência e de uma diligência incríveis, né? Especialmente também quero registrar a liderança que Guadalupe exerceu para poder agregar tantas pessoas para contribuir com esse trabalho. Eu acho que a visita também, o Carvalheiro, lá na USP, de alguma forma nos estimulou, nos empurrou para que este prazo fosse tão exíguo. E, digamos assim, o deadline do seminário de hoje, eu acho que deu um certo estresse na equipe, mas também ajudou que a gente pudesse já fazer essa proposta. Então, eu quero só agradecer e registrar todo esse apoio para que essa proposta fosse aqui agora apresentada para vocês. Mas nós gostaríamos muito de ouvir um pouco mais. Eu sei que todos estão impactados, nós também ficamos impactados a primeira vez que vimos essa proposta, mas estamos dispostos aqui a dialogar, porque podem existir também problemas no curso desse processo, daí inclusive a preocupação nossa de apresentar um esboço de regimento para dar uma certa regra, um certo regramento a esse tipo de trabalho, que eu acho que seguramente a gente poderia aproveitar alguns minutos nesse final de tarde para comentar um pouco. Boa tarde, eu sou Cristiane Rocha, venho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, obviamente, pela amplitude do observatório, que eu acho que é uma riqueza. A gente tem muitos observatórios no Brasil e no mundo, e nem todos, enfim, têm, inclusive, digamos assim, a coragem de colocar o passado, né? Se pensa daqui para frente, então também a história da saúde, do movimento da reforma sanitária. Eu fiquei com algumas dúvidas, talvez vocês já tenham resposta. Uma delas é que, assim, eu também, ultimamente, eu tenho me envolvido muito com observatórios, e eu acho que essa é uma moda, uma tendência mundial. E um cuidado que a gente tem é que os observatórios, eles não se tornem repositórios. Eu acho que tem a ver com toda a questão do crescimento das mídias, né, da possibilidade da internet, mas são repositórios, às vezes, pouco usados. Então, assim, como é que a gente transforma uma estratégia tão potente como essa? Vocês estão pensando nisso? As minhas questões são mais para ajudar a colaborar no sentido do futuro. Claro que unir as mídias sociais é importante, mas vai ter alguma equipe de comunicação que faça isso se tornar visível? Porque cada coisa que a gente coloca ali, se não estiver visivelmente, se não estiver alimentado, se não estiver informado as pessoas, as páginas ficam mortas. E a gente sabe o que tem de lixo eletrônico no mundo hoje, que são páginas não visitadas. Às vezes extremamente importantes, mas que não estão. Então, essa é uma questão que eu enfim, fico curiosa e queria também colaborar nesse sentido de vocês pensarem uma estratégia. A outra questão, onde é que o observatório fica depositado? Eu imagino que tem uma página na universidade, sei lá, porque esse é um custo também de um projeto, e quem trabalha com o observatório sabe, ou vai para a página gratuita e corre o risco, né, de ter a publicidade, enfim, que não é o layout de vocês, indesejada, ou tem um custo garantido isso para o resto da vida. Tá, se for da universidade, mesmo sendo da universidade, não sei, tem recurso do projeto para os próximos 4 anos, mas está previsto financiamento para a manutenção disso, e aí não é só o financiamento técnico, mas é o financiamento afetivo, pessoal, gente que se encarregue dele para o resto das suas vidas. Porque eu sei, desculpe a minha visão de mundo muito para além dos 4 anos, mas é porque eu vivo isso na pele. Eu também inventei de fazer observatório, eu sei como é difícil fazer. Eu coordeno
coordenação executiva do Observatório de Recursos Humanos da OPAS, você sabe, é um trabalho voluntário, mandar mensagem com muita frequência, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, que reclama, inclusive, das mensagens que mando. Enfim, é um trabalho que eu sei que não é fácil, por isso que eu estou antecipando algumas questões aqui, para se pensar para o futuro, para ele ter sustentabilidade. É só perguntas, enfim, essa é a minha intenção. Obrigada. Eu gosto tanto das mensagens que tu mandas, que no projeto tem uma mensagem tua, da Rosa Maria Borrell, dos cursos que ela faz na América Latina, que quando eu penso em ser mais um ponto para fazer ao vivo, eu penso nela de Washington também entrando no circuito, pela tua mensagem. Eu sou dos que gostam. Eu também. Bom, parabéns a vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo, eu estou meio sem voz, mas eu espero que vocês estejam ouvindo aí na frente. São mais curiosidades técnicas. Essa busca que vocês colocaram ali, qual que é o tempo médio de busca da marcação que vocês têm dos itens até chegar, buscar esse arquivo, né, essas consultas? E que software é esse que vocês usaram para poder montar essa página? Software livre? Pegar mais algumas questões? Posso fazer uma do regimento, então, nesse meio tempo? Pode. É uma curiosidade, aí é uma questão conceitual mesmo. Eu vi aqui que tem uma coordenação geral, uma coordenação executiva e um conselho gestor. A pergunta é, o coordenador geral está subordinado ao conselho gestor? Ou ele funciona de forma presidencialista, de uma maneira mais... Tá. Então tá bom. E a pergunta número 2. O Conselho Gestor, ele se reúne mensalmente, a proposta é essa? Vou falar um pouco dessa coisa de repositório. Eu acho que essa não é a ideia, exatamente. Foi uma preocupação, né? Quer dizer, não é absolutamente um repositório. Tanto que tem toda uma preocupação ao pensar o centro de documentação em guiar, né, guiar esse internauta, esse pesquisador, esse usuário, né, para justamente orientá-lo quanto ao seu processo de busca, né. Isso ainda não está formatado, né, eletronicamente, ainda tem várias coisas a serem desenvolvidas em termos dessa tecnologia, mas é exatamente isso. Também em relação aos textos, também, isso é uma coisa em relação a guiar o indivíduo. Outra coisa é a seleção do próprio material, né, por isso que tem um grupo que vai se debruçar sobre a leitura e revisão desse material. Não é qualquer coisa que vai ser incluída, nem qualquer coisa que vai ser disponibilizada, né? Tem uma seleção prévia, que é a seleção exatamente visando isso, né? Tipo de material. E em relação ainda à questão da divulgação, né? Quer dizer, em grande medida, especialmente para outros públicos, né? Eu acho que vai ser pensado, porque a gente tem aqui uma rede de pesquisadores, quer dizer, essa própria rede, ela já tem uma... Assim, a divulgação através dessa própria rede, ela já vai ser bastante, assim, bem importante, né? E eu acho que através dessa rede, nesse momento, esse é o principal veículo de divulgação, mas certamente a gente vai ter, né, e instituições associadas e tal. E eu acho que, especialmente, a gente vai ter que pensar na divulgação para públicos que têm menos acesso à informação. Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar, né? A ideia é que esse provisoriamente, você falou também da sustentabilidade, da manutenção. Hoje, quer dizer, ainda não está hospedado, porque ele está nessa versão beta-teste, mas ele vai ser hospedado, né? Ele tem uma hospedagem que não é um custo, eu imaginei até antes que fosse um custo alto, mas isso não é absolutamente a parte mais cara, né? É uma hospedagem, ela é relativamente, com esse próprio recurso da pesquisa, a gente vai conseguir hospedar durante esse período. Depois, né, e eu acho que já a gente até pode falar disso, ele está sediado provisoriamente, né, na universidade, mas a ideia de que ele seja talvez acolhido por uma outra instituição, organismo, como a Abrasco, por exemplo, né, que exatamente vai dar sustentabilidade a longo prazo à própria rede, né, que está sendo construída, né, constituída a partir desse projeto. Justamente por essa questão que tu fala, sempre que for colocado algo novo, ou criar talvez uma lista de mensagens, como a gente usa do Observatório de Recursos Humanos da OPAS, porque a página do Observatório de Recursos Humanos da OPAS, ela não é visitada com frequência, a não ser que a gente mande mensagens que lembrem as pessoas que a gente está colocando coisas ali, tipo chamada.
é automático no Facebook, no Twitter, nas outras mídias, mas também a história da criação da lista de mensagens da OPAS foi para isso. E tem funcionado nesse sentido, de manter as pessoas sabendo que aquilo lá existe. Uma sugestão, vejam. Ótimo. Você quer falar mais da parte da comunicação, isso, das partes do software, etc.? Por que não é software? Não estamos utilizando uma tecnologia de software livre, mas ao mesmo tempo nós temos um contrato aqui, está aqui presente também o nosso programador, que é Jackson. Então o projeto estava previsto, essa contratação, e a gente tem todo o controle, todos os arquivos-fontes estão lá no Instituto conosco. Na verdade, estarão hospedados na nuvem, a gente tem essa segurança. E em relação à estratégia de comunicação, sim, utilizaremos essas redes todas conectadas. A partir do momento que você está inscrito lá, né, no nosso observatório, saiu um vídeo novo, tem um lançamento de um livro, você é avisado. Logicamente, você tem que dar permissão a isso, né, nas suas redes sociais, né, para não ficar nada invasivo. Né? A gente tem sim, a gente tem feito um trabalho também muito interessante no NCT Citex com a Mariana. Essa parte de comunicação, ela tem publicado alguns boletins, sempre mandando para o mailing, movimentando as redes sociais, principalmente o Facebook. A gente vê muita coisa do NCT Citex lá. E a gente pensa assim, em ter uma estratégia de comunicação para não se tornar mais um lixo eletrônico, que é importante, né? Pode ser que eu não tenha entendido direito, mas assim, no meu modo de ver, eu acho que o grupo operativo, né, mais do que aquelas 3 funções que seria de apoio, eu acho que os grupos operativos têm a ver com os eixos. Quem vai operar e fazer esse observatório ser o observatório de análise de políticas, né, são aqueles eixos. E aqueles 3 grupos operativos que apareceram ali, para mim, são apoios para divulgação. Eu não sei se eu estou entendendo errado, né? Mas é só porque, como eu faço parte do Observatório da Cidade do Recife, né? E nele a gente tem os GTs, que aí os GTs, que é quem faz o observatório acontecer, observar ao longe a cidade do Recife, sob vários aspectos. Eu faço parte do GT Saúde, né? Então, eu acho que fazendo uma mimetização do processo, para mim os grupos operativos seriam esses GTs, mas a partir dos eixos. E aqueles 3 grupos operativos são de apoios. Não sei, só para a gente trocar ideias. Em última instância, né, o que forma o corpo do observatório é o corpo de pesquisadores, são as pessoas, né? Se você pensar de forma ampliada, né, o conceito do observatório, o conjunto de pesquisadores é que vai dar vida e corpo a esse observatório. Tenho sempre chamado a atenção disso. Não adianta ter lá uma ferramenta linda e maravilhosa, né, se esse grupo de pesquisadores que conformam essa rede de pesquisa não estiverem antenados com essa proposta, né, não tiverem também, quer dizer, alimentando, né, nessa perspectiva do que o observatório quer produzir, né, a democratização da informação, análise crítica, a produção de conhecimento que vai para além dos seus produtos específicos das pesquisas. Mas em termos digamos assim, da estrutura do próprio observatório, isso não se traduz também imediatamente naquele produto a ser disponibilizado para o usuário, né? O grupo operativo é quem vai fazer essa tradução, não é, ou essa filtragem, né, do que é apresentado e proposto pelos pesquisadores e o que é disponibilizado no observatório. Não são técnicos, técnicos de informática ou de informação ou de comunicação, né, que estão também compondo esse grupo operativo, mas também pessoas da área de saúde coletiva com capacidade de analisar criticamente aquilo que foi proposto e como isso precisa, né, de uma forma um tanto quanto, digamos assim, padronizada, né, atendendo a determinados requisitos, né, inclusive éticos também, enfim. Como é que isso pode passar para o usuário? Então, esse grupo operativo é composto por um conjunto de pessoas
que envolve, sim, a área de comunicação, informação, tecnologia da informação, mas também que são profissionais de saúde coletiva que estão compondo hoje esse grupo e que vão fazer essa filtragem, essa adequação, né, em termos do que vai sair da pesquisa diretamente para essa população de usuário. É assim que a gente está trabalhando, né? Por isso que também não é um repositório. Eu chego lá e coloco minha pesquisa. Não é assim, né? Eu preciso fazer essa intermediação e a gente está entendendo que essa intermediação é construída nesse grupo operativo. Hoje pela manhã, quer dizer, logo no início da apresentação dos trabalhos, quer dizer, se registrou de que a origem de todo esse esforço que nós estamos aqui debatendo ao longo do dia foi de um projeto coletivo, quer dizer, surgiu da nossa maior entidade da saúde coletiva brasileira, que é a Abrasco. Então, a iniciativa, todas as negociações foram construídas pela Abrasco, né? A gente brinca muito, né, Noronha? A Abrasco somos nós, a nossa força, a nossa voz. Então, essa perspectiva, pelo menos neste projeto, a gente não quer perder. Eu não sei como é que estão os outros projetos que também competiram com o edital. Eu acho que a gente vai ter momentos de encontro com os outros projetos. Mas nós aqui não queremos perder esta origem. Então, a origem é coletiva. Evidentemente que das formas com que se organizaram as competições, competitividade, né, os editais, precisava de ter alguém que fosse um A, ou um B, ou um C, né, que tivesse um currículo um pouquinho mais pesado, mais leve, etc. E, nesse momento, precisava de ter alguém que tivesse um CPF. Né? Então, é assim que o CNPq nos vê. Né? E foi assim que nós disputamos esse processo. Então, acho que esse é um ponto importante para poder a gente resgatar um pouco. De tal forma que mesmo o CNPq, indo estimulado uma rede que, portanto, como toda rede, tem vários pontos. Esses pontos são relativamente autônomos, mas qualquer probleminha que o CNPq tem, manda para o coordenador que tem o CPF lá. Ok? Então, é por isso que eu brinquei com você, dizendo que era presidencialista. Talvez até mais do que presidencialista. Então, o processo é esse. Por que essa conversa toda? Porque a gente está entendendo que esse momento que nós estamos vivendo é quase como uma incubadora de coisas novas, né? E dentro dessa incubadora, o ISC, no momento, só neste momento, está abrigando estes esforços. Mas a ideia que estamos cada vez mais querendo amadurecer e debater com vocês é que esta ideia que surgiu de um projeto coletivo deixe de ter marca, deixe de ter uma marca, por enquanto, do ISC e passa a ser uma marca da saúde coletiva brasileira. Enquanto tal, que mais nos representa neste panorama é a Abrasco. Então, portanto, uma vez essa criancinha ou essa semente for se desenvolvendo, provavelmente, é isso que a gente imagina, vai chegar um ponto em que a Abrasco vai de novo absorver esse projeto e vai efetivamente falar em nome de todos nós. Então, acho que esse é um esclarecimento que me parece que é importante a gente referir para vocês. E o segundo, da própria explicitação de regras. Quer dizer, nós não teríamos nenhuma obrigação de ter um regimento ou uma proposta de regimento para o observatório, mas achávamos que era importante que cada um de nós entendesse como é que está se inserindo nesta coisa. O conselho gestor, por exemplo, não poderia não existir, o CNPq não exige nada disso, poderia ser ainda mais presidencialista do que está aparecendo, mas a gente achou que todas as decisões que tivessem a ver com o observatório, com o centro de documentação, com as escolhas dos nossos bolsistas, etc., passasse pelo nosso conselho gestor. Isto não acontece, por exemplo, com os nossos parceiros. Então, por exemplo, se nós temos uma parceria na UNB
e houve a indicação de um bolsista, nós não queremos nem saber como é que foi feita a indicação. Nós só recebemos o CPF, indicamos lá e fica. Mas no nosso espaço interno, nós temos uma discussão mais coletiva e antes mesmo da indicação do bolsista, um dos membros do Conselho Gestor entrevista o candidato e dá o sinal verde, amarelo ou vermelho em relação a essa indicação. Então, são alguns procedimentos que nós não teríamos nenhuma necessidade de fazer do ponto de vista formal, mas estamos querendo ir construindo neste processo decisões mais democráticas, mais substantivas e mais vinculadas aos valores que nos unificam. É sobre a questão do depositório, quer dizer, na verdade, do centro de documentação. Claro que ele terá uma função, foi pensado por Carmen de forma criativa, com uma coisa dinâmica, mas para nós que somos pesquisadores da área de política, ele vai ter uma importância muito grande, porque nós trabalhamos com muitos documentos chamados da literatura não publicada. Cinza, eu não gosto do termo não, mas que é conhecida assim, relatórios que não estão publicados. Então, a gente não podia citar muitos desses documentos, quer dizer, tem revistas que não aceitam, mas outras que se tiver, onde você, quer dizer, algo público, então, um centro de documentação estruturado como um museu, que não mude o seu layout, não mude o link a cada semana, é para a gente algo muito importante. Então, recentemente, num artigo meu, citei um relatório do GT da Abrasco, que desapareceu do site, aí a alternativa era mandar uma cópia para a revista, um processo complexo, a gente acabou desistindo de citar. Então, obrigada. Eu estou aqui, vou agradecer a participação de todos, vou passar para o professor Janice, mas vou dizer que estou assim, ansiosa pelas colaborações, né? E que o entusiasmo não fique só aqui hoje, mas que a gente possa construir realmente esse observatório. Obrigada.